Você já acreditou em algo a vida inteira e depois descobriu que era mentira? A história está cheia de segredos, distorções e fatos que foram manipulados ao longo dos séculos. Mas hoje, vamos expor a verdade por trás dos 10 maiores mitos que enganaram o mundo. Dizem que Napoleão Bonaparte era um homem pequeno e complexo. Mas e se eu te dissesse que ele tinha uma altura absolutamente normal para sua época? O mito surgiu porque a medida usada na França era diferente da britânica, e os ingleses, seus inimigos, aproveitaram para reforçar a ideia de que ele era um líder minúsculo, tanto no tamanho quanto no caráter. Uma jogada perfeita de propaganda. Agora imagine um viking. A primeira coisa que vem à sua mente é um guerreiro usando um capacete com chifres, certo? Só que isso nunca aconteceu. Os verdadeiros vikings usavam elmos simples, sem adornos. A imagem icônica dos chifres veio de óperas do século XIX e foi reforçada pela cultura pop. Mas a verdade é que um capacete assim seria totalmente impraticável em batalha. E aquela história de que a Grande Muralha da China é visível do espaço? Parece impressionante, mas não passa de um mito. Astronautas já confirmaram que, a olho nu, a muralha se mistura à paisagem e não pode ser vista do espaço como dizem por aí. Então, por que esse boato se espalhou tanto? Simples. Porque uma mentira bem contada sempre parece mais interessante do que a realidade. E se eu te dissesse que Albert Einstein nunca foi um aluno ruim? A ideia de que ele reprovou em matemática é completamente falsa. Na verdade, desde jovem, ele já dominava cálculos avançados. Esse mito surgiu porque as notas dele foram mal interpretadas e a história pegou. Afinal, é mais interessante pensar que um gênio teve dificuldades na escola, não é? Outro mito muito repetido é o de que os humanos só usam 10% do cérebro. Se isso fosse verdade, qualquer dano cerebral leve não teria impacto na nossa vida, o que não faz sentido. Estudos neurológicos mostram que usamos praticamente todas as partes do cérebro ao longo do dia, só que em momentos diferentes. Mas Hollywood adorou essa teoria, e assim ela se espalhou. E Cleópatra? Se você pensa que ela era egípcia, está na hora de rever essa ideia. Cleópatra, na verdade, era descendente dos gregos macedônios da dinastia Ptolemaica, que governou o Egito após as conquistas de Alexandre, o Grande. Ou seja, sua origem era muito mais europeia do que africana. Falando em equívocos históricos, você já ouviu que a Idade Média foi um período de trevas e ignorância? Essa ideia surgiu no Renascimento para desmerecer a época anterior. Mas a realidade é que a Idade Média teve grandes avanços na ciência, na arte e na filosofia. Não foi uma era de puro atraso, como muitos acreditam. E as bruxas queimadas pela Inquisição? A imagem de mulheres sendo consumidas pelas chamas é forte, mas imprecisa. A verdade é que, em muitos casos, as vítimas eram enforcadas ou mortas de outras formas. A fogueira foi mais usada na Europa protestante do que pela própria Inquisição católica, mas o imaginário popular transformou essa história em uma cena clássica de terror medieval. Agora vamos falar de Cristóvão Colombo. Muita gente acredita que ele foi o primeiro a descobrir que a Terra era redonda, mas isso é mentira. Desde a Grécia Antiga, os estudiosos já sabiam que a Terra não era plana. O que Colombo fez foi encontrar um novo caminho para a América, mas a ideia de que ele provou algo revolucionário é um mito criado depois. E por último, a Guerra de Troia. Durante séculos, acreditou-se que essa história era apenas um mito contado por Homero na Ilíada.
Mas escavações arqueológicas no século XIX revelaram que a cidade de Troia realmente existiu. Claro, não sabemos até que ponto a guerra descrita no poema aconteceu de fato, mas a cidade e sua destruição são bem reais. O que mais será que nos contaram errado? Quantos segredos ainda estão escondidos na história? Se quiser mais investigações como essa, já sabe, continue com a gente, porque a verdade pode ser muito mais surpreendente do que a ficção.